Mas o que os estudos mostram é que a Em geral, não maioria das pessoas que tiram a vida é por desespero. Porque eu tive dois pacientes que se jogaram e foram salvos por uma árvore. Você acredita nisso? E depois? E depois, fomos, tratamos, sei que lá. Quando ele estava bem, ele olhou para mim e falou: graças a Deus. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu fiquei cego. Cego. É o sistema que desliga que você falou. E ele falou assim: eu fico pensando, se eu tivesse ido, eu não estava pronto. Os dois, uma mulher e um homem. Olha só. Os dois salvos por uma árvore. Pulou e Porque caiu na árvore? quebrou, né? Uma opção de coisa. Mas... Não, tô rindo, assim, não tô rindo da situação. Não. Mas assim, Saiu vivo. né? Você falar, mas não alterou, não bateu cabeça, nada. E os dois depois me disseram: teria sido um grande erro. Que bom que eu tô aqui. Então, assim, o que leva, talvez um desespero tão grande que faz a gente ficar burro de desespero? Porque tem aquele Eu ditado, acho que a dor fica maior que a vontade de viver. Não, não é querer morrer, é querer silenciar a dor. momentaneamente, por É. desespero. E esse excesso é que nem raiva. Por exemplo, quando tem um termo que fala assim, fulano ficou cego de raiva. É mentira, eu digo que esse termo está errado. Ficou burro de raiva. Porque a raiva, Boa. no auge da raiva, o que acontece? Você desliga o lobo frontal. Você superativa o sistema límbico, a amígdala, e Uhum. você desliga, por excesso de estímulo, o lobo frontal. Que aí, se você deixa passar 90 minutos, o sistema reinicia e você religa o lobo frontal. Então, será que não existe também o burro de raiva? Por que não existe o cego de lucidez, de consciência? Algum tipo de sentimento É tão verdade. dolorido. Será que a gente vai conseguir provar isso em ciência? Mas você está me perguntando o que eu acho. É Uhum. muito complexo, tem história genética. Se você Claro. tem história de Muito fator envolvido, autoextermínio, né? muito. Nada no ser humano é um fator só. É. Então, se você tem história genética para esse fato, você já fica mais alerta. Se você tem determinados transtornos, por exemplo, o que tira mais a vida nos transtornos é o bipolar. O que tenta mais é o border. Mas o que tira mais é o bipolar. É mais efetivo. É mais efetivo. E por qual razão? Porque no Pela bipolar, passionalidade do eu border? acho, o borderline, ele tem uma hiperativação do sistema límbico. Então, tem horas que ele fica cego de raiva, ou como eu digo, burro de raiva, não burro, mas de não estar raciocinando. O border fica burro de afetos, né, Bia? Burro de amor, burro de raiva, É burro de... porque o sistema emocional funciona tanto, 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 que o racional fica muito prejudicado, né? Que é desesperador. Eu acho que ser border é viver em desespero. Por exemplo, a gente já teve uma paixão, né? A gente fica idiota. É, A paixão é um estado alterado de é consciência. mesmo. Burrice. É uma burrice. Eu sempre Paixão é um digo, estado alterado. Tipo, você se eu me faz coisas que você fala apaixonar, assim, não é se eu possível me que eu fiz isso. apaixonar, me interditem momentaneamente. Depois me devolve o meu direito. Porque o que a pessoa faz apaixonada? Casa apaixonada. Aí tá a encrenca. A encrenca tá feita. A pobre daquela cantora Britney Spears, Ah, coitada, ela casa no meio de não sei o que, daqui a pouco. Casa, casa, casa. A própria Elizabeth Taylor, coitada. Quantos casamentos? Os oficiais, os outros a gente nem o sabe. Carlos Drummond fala amor é ridículo, se não fosse ridículo não seria amor, né? A paixão. É, O amor não é é. ridículo. Porque o amor é uma escolha. Você faz uma opção. Você faz uma opção todo dia de melhorar aquela relação, ficar naquela relação. Seja ela conjugal, seja ela de amizade. Eu falo que amor é serotonina, paixão é dopamina. E diria mais, o amor, a endorfina, é ocitocina. É, A ocitocina, ocitocina. né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora abraçar. Aí é muito engraçado quando eu estou passando na rua, alguém fica assim, Ana Beatriz? Aí eu vou, abraço a pessoa. Falei, olha só, se não abraçar, não sou eu.
É sósia, é alguém se passando, que dizem que eu tenho umas 3 pessoas muito parecidas comigo. Que uma vez a pessoa, você tá não sei aonde? Eu falei, não, você está. E mandou uma foto, eu falei, nossa, parece. Então, assim, eu acho que eu Eu tenho. morro de medo quando fala assim, eu tenho uma pessoa tão parecida com você, eu falo, é bonito ou feio? Tenho um medo de falar que alguém parece comigo e vi um negócio muito Mas era parecido mesmo, de perfil, essa mesmo. coisa aqui. Eu falei, nossa, parece mesmo. Não, mas não sou eu, não. Ah, tá. Então, assim, acontece isso. É tão essa coisa minha de abraço, tanto que a coisa que mais me deixou chateada na pandemia era não poder abraçar as pessoas. Olha só. Então, eu preciso dessa ocitocina, né? Porque a ocitocina é a coisa que o pessoal dizia assim, é o amamentar. Mas não é o leite. Porque no amamentar você põe corpinho com corpinho. Então, isso aqui. E tem uma pesquisa que foi feita em 1958 por um psicólogo, Henry Harling, não me lembro o nome, é HH, o primeiro e o segundo nome, que dizia o seguinte, ele fez o seguinte, ele queria provar que o afeto não é vinculado à comida, que seria o leite. Uhum. Aí ele pegou um macaco rhesus, né, filhote, sem mãe, e ele construiu 2 macacas representando a mãe. Uma de metal, e nesse metal encaixava uma mamadeira com o leite. No peitinho que sairia leite. O outro era idêntico, o boneco um do lado do outro, só que era feita de pano. E esse pano tinha um sistema de aquecimento, estava sempre quentinho aquele pano ali. Soltaram o bichinho. O bichinho foi lá na mamadeira, acabava de mamar, imediatamente ele ia para a mãe de pano, quentinho, Olha e ficava só. lá. E aí começaram a fazer testes, horrível isso, mas faziam. Começava a dar buzina, barulho. Toda vez que ele ficava assustado, ele corria para a mãe Quentinho. quentinha. E aí depois foram ver ao longo dos dias, ele ficava mais de 18 horas na mãe de pano. Ele só recorria à mãe que estava com a mamadeira de quando ele estava metal com fome. quando ele estava com fome. E era frio, era metal. Então isso botou claro o que para a gente, né? Se a gente pudesse inferir para o ser humano, que a vida precisa de alimento para existir, mas que a humanidade ou a afetividade precisa desse colo para florescer, Eu tinha um para professor que crescer. falava assim, a gente nasceu do feto, mas a gente só se transforma pelo afeto.